Paz do Senhor, igreja. Quem foi abençoado até agora, levanta sua mão assim. Aleluia. Deus está neste lugar, nesse ambiente aqui. Estava meditando ali no momento do louvor, e eu senti que Deus estava recebendo essa adoração dessa igreja, deste lugar. Quando a gente se interessa por Ele, quando o nosso coração realmente está quebrantado, Deus ele se faz presente, amém? Se você estiver comigo, quero que você abra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Quem foi encontrando, dá um glória. Amém? Vamos ler? O texto diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Até aqui. Esse texto, ele está falando especificamente de um período onde o povo de Israel tinha saído de um lugar de paganismo, de adoração a deuses estranhos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que o rei Ezequias, ele foi um rei que restaurou novamente aquilo que Israel tinha perdido. A gente está lendo aqui um momento crucial na parte desse rei instituído por Deus, aonde ele recebe uma sentença de morte, que ele iria morrer. E através de uma oração sincera, ele expõe diante de Deus tudo aquilo que ele tinha sido, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, essa graça de ser esse rei que andava nos caminhos do Senhor. E então Deus estabelece com ele, como se fosse uma aliança, uma promessa de 15 anos de vida. É interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, o povo, eles sempre olhavam para os seus líderes, e com os reis também não era diferente. Aqui a gente vai ver um rei Ezequias, que no seu ministério, ele foi muito bem. Só que a partir deste momento, onde ele sabe da sua morte, ele recebe da parte de Deus esse tempo extra na terra, a gente começa a perceber que o rei Ezequias, ele começa a entrar em um certo declínio, porque ele começa a fazer coisas que não eram aprováveis aos olhos do Senhor. E a gente vai ver aqui, se você estiver comigo ainda aí, abra no verso 14, se você puder jogar também aqui, verso 14 diz assim, ó: então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Só para contextualizar aqui, quando o profeta falou com o rei e que restaurou esse tempo de vida do rei Ezequias, o que aconteceu? Vieram visitas da Babilônia, alguns mensageiros vieram ver o rei, porque sabiam dessa doença que ele tinha e que ele iria morrer. Eles trouxeram uma carta e alguns presentes.
E aí eu quero te chamar a atenção para um momento, onde o rei Ezequias, que estava condenado, agora ele recebe uma palavra de Deus, que ele teria mais 15 anos. Que alegria seria de receber uma palavra dessa, mais 15 anos de vida, para fazer aquilo que Deus chamou para a gente estar fazendo, para que ele pudesse fazer o que Deus chamou ele para fazer. Só que o que acontece? Esses mensageiros vieram, e eles não sabiam que ele tinha recebido essa promessa da parte de Deus. E aí o rei Ezequias começa a chegar e a mostrar para aqueles mensageiros aquilo que ele conquistou, o seu dinheiro, as suas riquezas. Ele começa a expor: vem aqui, observa o que eu conquistei, o que eu fiz com meus próprios braços. E é interessante porque esses mensageiros acompanharam esse rei e viram tudo aquilo que ele tinha conquistado. Em nenhum momento ele colocou Deus como aquele que sustentou ele para que ele pudesse receber tudo aquilo, para que ele pudesse estar naquele lugar. E esse verso 14 diz justamente isso. Isaías depois confronta o rei Ezequias, perguntando o que aqueles mensageiros estavam fazendo ali. E aí o texto diz assim: então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta então perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Verso 19. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. A gente percebe aqui que o profeta, ele solta uma palavra então de juízo sobre a vida desse rei. E é interessante porque aqui, o rei ele já sabia que ele viveria mais 15 anos. O que ele colocou no seu coração? Eu ainda tenho mais 15 anos, eu ainda não tenho filhos, então tudo isso que vai sobrevir a Israel, eu não estarei vivo mesmo, eu não tenho responsabilidade com isso, que a minha descendência arque com aquilo que eles precisam arcar. Ele se desincumbiu de uma responsabilidade. E nessa mensagem de hoje eu quero trazer justamente isso, a nossa responsabilidade em relação à nossa posteridade, em relação àqueles que vêm depois de nós, em relação àqueles que estão na nossa família. Porque quando a gente vai ler aqui, no capítulo 20, no verso de número 1, ele diz aqui, ponha em ordem a sua casa. A primeira coisa que ele fala: pôr em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver que não é um contexto, às vezes, espiritual. O que Deus estava já observando aquilo que iria acontecer, era falando para o rei o seguinte: põe a sua casa, a sua família em ordem, a sua descendência em ordem, porque as coisas vão acontecer de uma forma inesperada. E esse rei, irmãos, por conta dessa negligência, até essa data, que ele recebeu essa profecia, ele era um rei que foi referência, mas depois disso ele foi um rei que começou a se declinar. E a gente vai ver que na posteridade do rei Ezequias veio o rei Manassés, e esse rei Manassés foi conhecido como o rei mais pagão que Israel já teve. Nós estamos falando aqui do reinado de Judá, por causa de um rei que não assumiu a sua responsabilidade em relação à sua casa, em relação à sua descendência. Israel agora entra num declínio espiritual muito grande. E é interessante que até o profeta Jeremias fala sobre isso, que essa condenação veio por conta de Manassés.
A gente acha que tudo aquilo que Deus está fazendo, talvez seja a respeito da nossa geração, do nosso tempo que nós estamos vivendo. Essa percepção que a gente tem é porque a gente está nesse momento, nesse lugar. Só que a gente tem que entender que a obra do Senhor, ela vem sendo estabelecida desde o princípio da criação até os dias de hoje e continuará sendo estabelecida para a glória de Deus. Então, quando eu olho com os olhos que na verdade o Evangelho não veio para mim e ficou na minha vida, que ele está passando através de mim, e ele precisa continuar a fluir e encontrar pessoas, aqueles a quem Deus separou para a salvação, eu começo a perceber então que há uma responsabilidade sobre nós como igreja, sobre nós muitas vezes como pai, como filhos, como família, de realmente colocar a nossa casa em ordem. Se a gente observar, talvez a gente tenha um sucesso ministerial, talvez a gente flui nos dons, talvez a gente tenha uma boa palavra, talvez a gente é uma pessoa de renome, que as pessoas aí conhecem, somos referência muitas vezes na nossa profissão, talvez nós temos uma certa notoriedade em muitos aspectos, mas de nada adianta ter tudo isso, se a gente não tiver com a nossa casa edificada, se a gente não tiver com a nossa família edificada, e a gente não se preocupar com a posteridade. Essa palavra ecoou forte no meu coração esses dias, sobre essa necessidade que nós temos como igreja, como servos, como filhos de Deus, de dar continuidade àquilo que Deus está fazendo. Se eu parasse para te perguntar essa noite, quantos filhos espirituais você gerou desde quando você foi chamado por Deus? Houve muitos filhos espirituais, pessoas que reconhecem você como aquele que ensinou, como aquele que instruiu, como aquele que direcionou no Evangelho. É interessante porque a Bíblia fala que nós temos o quê? Criar ou estar nesse lugar, nos caminhos do Senhor, para com nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles não se desviem desse lugar. É interessante porque ele lá está falando no caminho do Senhor, e não ensinar a criança o caminho, mas no caminho. Tem uma diferença muito grande. Não é só para a gente apontar aquilo que a Bíblia diz, mas é para a gente estar nesse lugar que a Bíblia diz, e ensinar aqueles que estão ao nosso redor sobre as verdades da palavra. É muito mais do que somente ensinar uma letra, mas estar nesse lugar de exemplo. Quem está me entendendo aqui essa noite? E quando a gente observa sobre essa necessidade de posteridade, a gente vai olhar para a palavra, a gente vai ver as promessas de Deus a respeito de Abraão, da sua posteridade. Deus abençoava a posteridade, Deus abençoava a descendência, ia muito mais além do que Abraão, do que Moisés, sabe, do que o período que se passou, mas tinha a ver com tudo aquilo que Deus está fazendo. Porque quando Deus ele olha do céu, ele não vê sua vida inacabada, ele vê a sua vida terminada, ele vê você no seu chamado, desempenhando aquilo que você foi chamado. Por isso que Deus, muitas vezes, irmãos, ele não vai levar em consideração aquilo que a gente por ignorância faz e acaba errando. Às vezes nosso coração fica um pouco agitado, eu errei, eu falhei, mas Deus ele olha para nós já com tudo estabelecido, com o seu propósito finalizado. Deus é um Deus que olha para o fim das coisas concretizado. A gente tem uma maneira de olhar para o processo. O que está acontecendo? O que isso está acontecendo na minha vida? Por que acontece isso? Aonde eu estou? Por que isso está acontecendo na minha vida? Só que Deus ele tem uma maneira de olhar diferente. Ele vê a sua obra completa. Existe o passo a passo, existe todas as etapas, mas Deus é um Deus que olha para você com a obra que Ele fez, separada por Deus para um propósito na terra. E é interessante porque se eu te perguntasse aqui, por que tantos homens e mulheres de Deus passaram o que passaram, dando a sua vida,
fazendo o que eles fizeram, abdicando da vida como eles abdicaram. A gente olha para a palavra, a gente vai ver histórias notórias sobre homens que entregaram a sua própria vida em função daquilo que Deus queria estabelecer. Por que que esses homens e essas mulheres de Deus, eles permaneceram nesse lugar? O que que eles viram, que fizeram, sabe, ele estar nesse lugar realmente desejando e falando: Deus, eu quero a tua vontade. É porque nós, irmãos, nós fomos chamados, nós fomos salvos e separados para um propósito que vai muito além da nossa vida. E quando a gente observa isso, a gente vai perceber que o ser humano, ele não consegue suportar, não consegue muitas vezes passar por lugares difíceis, se esse lugar que ele estiver passando não estiver associado com algo grande. O que que isso quer dizer? Eu quero usar um exemplo aqui de Viktor Frankl, que foi um escritor. Ele foi psiquiatra, ele viveu nos campos de concentração da Segunda Guerra, ele viveu todo aquele terror que a gente já conhece, toda a perseguição, e depois ele começou a estudar e publicar alguns livros, e ele começou a perceber que aqueles presos que estavam lá, os judeus capturados, aqueles que não tinham uma percepção maior do que a própria vida deles, eram os primeiros a morrer. A visão daqueles que simplesmente se assentavam no natural, na sua própria vida, na sua própria caminhada, eram os primeiros a morrer. E aqueles que tinham um senso maior do que eles, que transcendia a pessoa deles, todos aqueles que acreditavam na sua pátria, que acreditavam na sua família, que queriam reencontrar o seu povo, que queriam reencontrar pessoas queridas lá fora, uma força maior do que eles fazia com que eles estivessem vivos por muito mais tempo. E a gente vê isso na palavra de Deus, porque no início da igreja, no capítulo 4 de Atos, a gente vai ver uma igreja que estava pregando, anunciando e sendo perseguida ao mesmo tempo. Eles foram presos, mas o anjo do Senhor foi lá, tirou eles da prisão. E aí depois eles estavam ensinando logo de manhã. E aí eles foram pegar os discípulos e trouxeram eles novamente para o sinédrio para perguntar por que eles estavam fazendo aquilo. E naquela confusão toda, Gamaliel, aquele que instruiu o apóstolo Paulo com todo o conhecimento da Torá, da velha aliança, disse o seguinte: vamos fazer uma análise aqui. Outros líderes já vieram, Teudas, Judas, o líder deles morreram, e essa manifestação se dispersou. Deixa esses do caminho, porque se a convicção que eles realmente têm vem do céu, a gente não vai conseguir parar o que eles estão fazendo. Ia muito além da própria vida. Nós estamos falando do evangelho, irmãos, que passa através de nós, que vai muito além do que nós estamos entendendo e observando com os nossos olhos. O plano e o projeto de Deus é muito maior. E quando a gente vive uma vida onde a gente não se atenta para que Deus ele está fazendo através de nós, e a posteridade depois de nós também, ela é importante, a gente tem muitas vezes uma vida miserável, uma vida sem propósito. A gente não tem força nem alegria para fazer nada. A gente não tem força para interceder pelas pessoas. A gente não consegue tirar um tempo para se dedicar àqueles que estão perto de nós. A gente não se envolve com as coisas de Deus. O que nós queremos muitas vezes é simplesmente ouvir uma palavra e já ir logo para casa, porque eu tenho a minha vida e tenho os meus costumes e tenho a minha forma de caminhar. E é assim que nós vamos muitas vezes engrenando, irmãos, e esquecendo que há um propósito celestial para mim e para você, que passa através da minha vida e da sua vida. Nós temos que entender que Deus nos chamou com esse propósito. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos ler um texto. Abra comigo em primeiro livro de Samuel, no capítulo 12.
Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 12, verso 1 diz assim, ó: Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo que vocês me pediram, e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, farei restituição. Responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Nós estamos falando aqui do final da vida ministerial de Samuel. Ele foi íntegro, ele foi reto, ele foi probo, ele foi referência naquilo que ele foi chamado para fazer. Nós estamos falando aqui de uma vida ministerial de sucesso. Mas se a gente observar, em 1 Samuel no capítulo 8, a gente vai perceber que os filhos de Samuel eram pessoas que não seguiam os caminhos do Senhor. Nós temos um homem agora que teve um êxito ministerial tremendo, onde ele reuniu o povo de Israel e começou a perguntar: vocês viram a minha conduta? Vocês viram o que eu fiz? Se alguém aqui tem alguma coisa contra mim, fale agora, neste momento, que eu vou restituir, eu vou resolver. Todo mundo, fique em paz. Está reconhecido esse ministério. Só que é interessante porque os filhos de Samuel, eles não andavam no mesmo caminho do pai. Abra comigo aí, em 1 Samuel, no capítulo de número 8, no verso de número 5. Eles lhe disseram: tu já estás idoso, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disserem: dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E ao Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo, e não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Eu tenho para mim, irmãos, que na verdade o povo também olhou para os filhos de Samuel, a forma que eles estavam sendo na presença de Deus, caminhando na presença de Deus. Eles olharam para aqueles filhos de Samuel e disseram assim: esse aí é aqueles que vão suceder a Samuel? Não quero, nós não queremos. Talvez foi por conta disso que o povo de Israel pediu um rei, porque Deus, como o texto diz, queria ser o rei deles, para que eles não precisassem de um rei físico. E qual que é a lição que eu tiro deste lugar, desse texto? Quer dizer que na verdade Samuel ele teve um êxito ministerial, mas um êxito familiar ele não teve. A sua casa não caminhou nos mesmos caminhos do Senhor, e eles foram rejeitados, e a nação de Israel então agora começa a clamar um novo rei. Quem está comigo aqui? Essa é a importância, meu irmão, minha irmã, da gente ter cuidado com a nossa posteridade. Você tem parado para pensar sobre isso? Você tem parado para entender o que você está deixando aqui? E se Deus te desse aí mais 15 anos de vida, assim como deu para o rei Ezequias, como que você usaria esse tempo a partir de agora? Na verdade, nós recebemos como Ezequias uma promessa de vida. Nós temos um prazo de validade aqui na terra. É como se Deus estabelecesse, porque até no momento onde a gente ainda não tinha encontrado com o Senhor, a gente estava morto, sim ou não? O diagnóstico era o mesmo diagnóstico de Ezequias, morte.
Só que nós encontramos vida. O Senhor, Ele então colocou uma nova esperança em nós. Eu e você, dentro de nós, nós temos uma viva esperança do céu e das coisas celestiais. E se nesse momento Deus te desse mais 15 anos, como seria gasto esses 15 anos? O que nós iríamos fazer? Será que a gente ia gastar nosso tempo mostrando, nossa, eu consegui isso? O rei Ezequias, o tempo que ele recebeu da parte de Deus, o primeiro momento que ele teve, ele foi mostrar tudo aquilo que ele tinha conquistado. Ele foi mostrar o dom dele. Ele foi mostrar aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, a pompa, onde Deus tinha colocado ele. E nessa tarde, meditando, o Espírito Santo ministrou no meu coração que hoje, talvez nós estamos assim, tentando mostrar mais os nossos dons e aquilo que Deus tem feito na nossa vida do que o próprio Deus. Ezequias deveria ter se ajoelhado ali, orado ao Senhor e falado àqueles mensageiros que tudo aquilo que ele tinha conquistado era por conta do Senhor. Que sem o Senhor ele não tinha chegado naquele lugar, que as glórias eram de Deus. Mas ele colocou ele no centro daquele lugar e ele trouxe uma condenação severa. Nós temos que entender que esse lugar, irmãos, é um lugar que vai muito além de nós. Sabe, talvez essa falta de motivação dentro de nós, de viver para Deus, sabe o que revela para nós? Que a gente não entendeu aquilo que Deus tem para nós. Sabe, muitas vezes essa dificuldade que a gente tem, e olha que a gente vive num país tão abençoado, tantas oportunidades, tantas coisas que nós podemos fazer aqui, para o Evangelho, para o Reino de Deus. Mas sabe por que a gente fica tão assim? Porque a gente está olhando só para nós mesmos. Deus nos chamou para levar. O que ele disse? Ide e fazei discípulos. Fazer discípulos é você ir, é você ensinar, é você gastar tempo, é você entender que um propósito maior veio sobre você. O que a gente tem feito ultimamente é simplesmente tentar encaixar Jesus na nossa rotina. E simplesmente é isso. Eu continuo a mesma vida que eu tinha, mas agora eu encaixei Jesus, eu deixo de fazer algumas coisas, eu deixo de ter alguns hábitos que antes eu tinha, eu começo a vir no culto, eu mudo as vestes, e aí nós estamos, sabe, tentando colocar no nosso coração que nós estamos realmente vivendo aquilo que Deus tem para nós. E se nós estivéssemos errados, e se a gente estiver errado, irmãos, e se aquilo que a gente tem vivido muitas vezes não for aquilo que realmente Deus está querendo que a gente viva, e se Deus hoje está, assim como o rei Ezequias, depositando mais tantos anos de vida sobre a minha vida e sobre a sua vida, como é que seria a nossa forma de viver? Qual seria a nossa interação com o céu? A gente tem que entender que Deus, Ele quer estabelecer a vontade dEle na nossa vida e não a nossa própria vontade. Talvez isso assuste muitas pessoas, só que isso é algo que acalenta o nosso coração. Saber que Deus tem um plano e um propósito muito maior do que a gente pensa e imagina, que é muito superior aos nossos projetos, que é muito superior à nossa vontade, e é esse lugar que Deus quer estabelecer em nós. Só que muitas vezes a gente está igual o rei Ezequias, a gente quer mostrar muito mais o dom do que aquilo que Deus fez através da minha vida. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo. Em Atos, capítulo de número 5. O verso de número 38. Vamos ler mais uma vez aqui. Portanto, neste caso eu os aconselho, Gamaliel falando, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus.
É interessante porque aqui fala de um momento crucial que a igreja se expandia, que esse movimento ia muito mais além do que aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Era algo que Deus estava instituindo através do homem na terra. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente vai perceber que o primeiro homicídio, o que Deus fala quando Caim mata Abel? Qual que é a primeira coisa que Deus pergunta? Aonde está seu irmão? E a pergunta de Deus sempre vai ser essa: aonde está seu irmão? A primeira coisa que Deus perguntou foi sobre aquele que tinha sido ceifado. Por quê? Porque Deus se preocupa com a posteridade, se preocupa com a família, de instituir aquilo que Ele precisa instituir. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Eu sei que Deus está aqui neste lugar, irmãos, e eu sei que Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Nós adentramos o ano de 2025, após a morte de Cristo, e talvez essa geração seja a geração mais próxima do arrebatamento. Quero que você faça uma análise agora, bem sincera, daquilo que você tem vivido diante de Deus. Se você realmente tem gastado tempo para entender aquilo que Deus está fazendo através de você, se os propósitos de Deus realmente eles estão falando mais alto. Será que as suas próprias vontades é que estão falando mais alto? Será que quando você vai orar, o que jorra da tua boca? O que jorra dos teus pensamentos? Qual é a sua oração? Ela vem até você, ou ela se expande para a igreja, para a tua família, para o propósito de Deus? Quero que você faça uma reflexão neste momento, porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos, não foi simplesmente para dar uma vida boa para os seus filhos, mas para entregar a verdadeira vida. E Ele chamou a gente para que a gente pudesse tomar esse jugo e esse fardo que Ele entrega nas nossas mãos. E eu quero te lembrar que há um fardo e há um jugo, mas agora é o fardo e o jugo de Jesus. O seu velho fardo e o seu velho jugo foi jogado. Deus te deu agora uma nova esperança, um novo caminho de vida. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus derramou sobre nós? Se Deus, assim como o rei Ezequias, cravejasse hoje para você mais 15 anos, e você soubesse o dia da sua morte, como seria a sua vida a partir de agora? Que o Senhor venha nos dar graça neste momento, para que a gente possa entender que nós precisamos edificar a nossa casa, que nós precisamos edificar para que a nossa posteridade continue. Porque a gente percebeu que por conta de uma falha do rei Ezequias, toda uma nação de Israel padeceu e entrou num declínio profundo. Talvez a gente pense que não, mas muitas responsabilidades que estão sobre os nossos ombros, irmãos, preste bem atenção nisso. Essas responsabilidades, elas vão interferir na vida de muitas pessoas, tanto para o bem como para o mal. Cabe a você fazer uma boa escolha e decidir realmente viver aquilo que Deus chamou você para viver. Querido Espírito Santo, neste momento, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus neste lugar. Nós queremos pedir a Ti, neste momento, que o nosso coração agora, Pai, possa ser edificado, que a boa palavra possa entrar no nosso coração. E apesar das singelas palavras, querido Espírito Santo, neste lugar proferidas, mas que o Senhor venha edificar em cada coração uma nova esperança, uma nova percepção das coisas, um novo entendimento sobre o Teu real propósito, Pai. E que neste ano de 2025, que a gente possa estar cada vez mais na Tua presença.
Que esse ano de 2025 não seja um ano muitas vezes de muitos propósitos e muitos projetos, mas seja um ano onde a gente esteja sedento de conhecer a Tua vontade para nós. Nós pedimos ao Senhor, aviva em nós, Pai, tudo aquilo que está adormecido. Aviva em nós tudo aquilo que tem ficado adormecido, Deus. Nos liberte de tudo aquilo que tem nos parado, tudo aquilo que tem nos prostrado, e que essa esperança da salvação e do Teu propósito, ela possa estar viva no nosso coração e na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Irmãos, nesse ano de 2025, Deus ele vai começar a movimentar muitas coisas. Escute bem o que eu vou falar. Talvez você foi uma pessoa que tem servido a Deus de forma fiel durante muito tempo. Você tem clamado a Deus para que a sua situação mude. Deus, irmãos, nesse ano de 2025, preste bem atenção no que eu vou falar. Ele vai tirar do ímpio e vai trazer para o justo. Eu não estou falando da minha carne. Se você tem vivido com Deus, tem orado, tem clamado, tem realmente sido um filho com propósito, ansiando pela, a manifestação da vontade de Deus sobre a terra, se prepare, porque Deus vai te surpreender em muitos aspectos. Não importa a crise que vai vir, não importa a escassez que vai vir, aquele que mantém a nossa chama, a nossa esperança, as providências para a nossa vida, eles não estão assentadas no planalto, mas Ele está assentado no céu, todo-poderoso, e Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e do momento que Ele quer. Então, se você às vezes está com as suas esperanças minguando, eu quero te dizer, fortalece essas esperanças, porque Deus nunca abandonou o seu povo. A gente vai ver, irmãos, e vocês vão contemplar com seus olhos, Deus fazendo coisas maravilhosas, Deus transferindo os recursos, as riquezas do ímpio para a mão dos seus filhos. Aleluia. Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Que palavra forte, né? Gente, nós vamos dar sequência nesse propósito da cartinha. Glória a Deus. O presbítero João Pedro, ele vai estar aqui no final do culto. Ficou muita cartinha aqui que ainda não foi devolvida. Que cartinha que é essa, pastor? Talvez você está meio perdido aí. É que nós estamos com um propósito, como nós fizemos o ano passado. Todo mundo fez uma carta para Deus, colocando ali os propósitos de 2024, e a gente orou durante o ano todo nessa caixinha, essa branquinha aqui, trancada, né? A pessoa colocou o propósito, e durante o ano nós oramos por esses pedidos, pela família das pessoas, e agora no final do ano a gente devolveu, para algumas pessoas ainda estamos devolvendo, ainda tem algumas aqui, o João Pedro vai... Talvez alguém veio hoje, que tem uma cartinha aqui que ainda não foi devolvida, pega com o João Pedro agora no final. Para que você pega no final? Porque é um propósito seu, né? Ninguém quer saber o que é que você escreveu para Deus. Então a gente devolve essa carta para você, e você vai ver ali tantas coisas que Deus fez no decorrer do ano, que às vezes você já até esqueceu que você colocou, que você pediu, né? E Deus realizou. E nós tivemos muitos testemunhos, foi muito tremendo esse propósito. E nós vamos fazer de novo, né? Eu pedi para os irmãos trazer as cartinhas na virada do ano, né? Só que durante todo esse mês nós vamos estar recebendo essa cartinha aí. Então, se você não fez, entra no propósito, né? Domingo que vem você traz essa carta e coloca aqui. Nós ainda estamos devolvendo, acho que tem mais de 50 cartinhas aqui que ainda não foi devolvida. Então, se você colocou, procura o João Pedro aqui no final do culto para que a gente possa estar devolvendo. Irmãos, quarta-feira, nós estamos com um novo propósito, um novo modelo de culto aqui na quarta-feira. Então, quero convidar a igreja a se empenhar para vir, para você conhecer essa nova linha de trabalho que nós vamos estar percorrendo aqui durante 2025 no culto de quarta-feira. Amém?
Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Feche teus olhos. João Pedro está falando o seguinte aqui, irmãos, que se você conhece alguém que deixou a cartinha aqui, né, entre em contato com essa pessoa e avisa ela, porque até a semana que vem nós vamos estar devolvendo. Se a gente não conseguir devolver tudo, a gente vai queimar essas cartas. Glória a Deus. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós te adoramos, te louvamos, Pai, por essa palavra tão impactante, que vem trazendo, Senhor, uma direção, um conserto, para que 2025 seja um ano de dedicação, seja um ano, Senhor, de processo, mas também seja um ano, como o presbítero Lucas falou, um ano onde Deus vai nos ensinar a andar em prosperidade, a andar em intimidade com o Senhor, diante dessa palavra, Pai, para que a nossa próxima geração possa ser avivada através da nossa conduta, da nossa palavra, através daquilo que o Senhor semeou no nosso coração. Pai, que nós possamos caminhar sobre essa palavra, sobre esse ensinamento, vivendo intensamente cada minuto, cada dia da nossa vida, dedicado, Pai, ao Senhor. Que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe essa semana, que seja uma semana de vitória sobre todo tipo de mal, e que possamos ter uma semana de boas notícias, de alegria e da direção do Senhor. Se você puder levantar a sua mão, do jeito que você está, bem alto, e que a graça, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, Senhor, esteja sobre você e a sua casa, hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoa, tenha uma ótima semana na presença de Deus.